Olá, bom dia! Terça-feira e o Record News Rural já está no ar. Galinha da Angola, Guiné ou capote. O nome varia de acordo com a região do Brasil. No interior do Piauí, um casal se dedica à criação desta ave para garantir a renda da família inteira. Por ano, marido e mulher chegam a criar 30 mil exemplares que abastecem a capital, Teresina e até outros estados. Em Altos, na zona rural do município, a criação de capotes tem sido alternativa de renda para famílias que apostam no planejamento e no manejo correto dos animais. Para enfrentar os desafios do período chuvoso, a produtora rural Dinalva Chaves e o esposo adotaram estratégias que vão desde a redução dos lotes até um rigoroso controle sanitário, garantindo saúde aos animais e sustentabilidade à criação das aves. Aqui, as aves chegam na fase que ainda são pintos e começam a receber todo o cuidado dos criadores, até chegar à fase de venda para o abate, o que demora cerca de 120 dias. Por ano, o casal chega a criar de 25 a 30 mil capotes. Depois de nos receber com um café da manhã, o Wilson e Dinalva nos mostram como começa todo o procedimento de criação, desde a preparação do galpão, onde os animais são colocados. E o primeiro passo é a limpeza de todo o local. Que é chamada vassoura de fogo. A gente faz ela em todo o galpão, a gente passa na tela, no chão do galpão, no telhado, tirando toda a poeira, primeiramente com essa vassoura. Depois que vem a água. Depois da água que vem com o cal, a gente passa o cal, espalha o cal pelo chão. Depois o cal vem a palha. Depois da palha a gente aplica outro produto por cima da palha para que tire o restante de bactéria que ainda vem a sobrar. Aí para que haja mais segurança, nós temos que fazer toda a aplicação. Para entrar nesses galpões que são chamados de aviários, primeiro a gente tem que colocar o solado dos calçados aqui, ó, neste líquido que é preparado com água e um produto específico. Isso aqui serve para evitar de trazer contaminação aqui do lado de fora para dentro, para não contaminar esse material que é colocado aqui no piso, que é chamado então de cama, para que as aves possam ficar de forma mais confortável. Nesta fase, principalmente, os capotes precisam de uma alimentação bem balanceada para atingir o peso correto sem desperdiçar ração. A gente abastece esse comedor, ele é um sistema automático que a gente fala, né? Mas assim, a gente enche ele manual. Só que aqui ele tem uma regulagem para que a ração caia embaixo suficiente, né? Para não transbordar, para derramar. E aqui também tem outro manejo, né? A gente faz o manejo dele conforme o tamanho do animal. A gente regula ele tanto para baixo, né, como para cima, né? Para que o animal possa comer sem ter perda de alimentos no chão. Para a tadinha a gente vai e repõe a ração nos comedores, que é para que amanheça o dia, eles comam à noite e ainda amanheça também a ração no comedor. E além da ração que é oferecida para os capotes, os animais também costumam comer esta planta aqui, que tem em vários lugares aqui da propriedade. Que planta é essa? Rapaz, aqui é uma planta, uma ave que a gente chama Leucena. Ela é muito conhecida, né, pelos criadores. A gente tem vários pés, a gente deixa ela, onde a semente cai, já nasce, a gente vai deixando. E ela serve de alimentação para os animais. E os capotes, eles se dão muito bem com eles, né? Para eles não ficarem só na ração, né? A gente coloca a Leucena, a gente tem também lotezinho com grama, que coloca eles para comer. Três vezes, da Leucena, da grama e da ração. No final do ano passado, o seu Wilson e a dona Dinalva perderam cerca de 600 capotes. Eles adoeceram por conta da mudança climática, o que impactou em um prejuízo financeiro de aproximadamente R$30 mil. E por conta disso, eles precisam redobrar ainda mais os cuidados do manejo. Esta época do ano, por exemplo, onde acontecem as chuvas, eles reduzem a produção.
Agora eles estão apenas com um lote de 600 capotes. Esse planejamento eles também fazem com a ajuda dos filhos. São 2 que são técnicos agropecuários. Qualquer coisa que acontece aqui que eu não entendo, eu passo para eles. Aí eles me dão orientação, como é que eu devo fazer. E assim a gente está seguindo. Mas hoje, a criação e venda de capotes do casal de produtores Dinalva e Wilson vem garantindo a principal renda da família, demonstrando um negócio lucrativo. Tudo que nós temos sai daqui, da produção dos capotes. É nossa renda, tudo daqui. E olha, os preços do feijão dispararam no encerramento de janeiro, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, da Exalc-USP. O avanço foi registrado em praticamente todas as regiões acompanhadas pelo Centro de Pesquisas. Os destaques foram o feijão preto e o carioca de melhor qualidade. O impulso aos preços veio da restrição de oferta, da lentidão na colheita da primeira safra e do cenário de produção menor em relação ao ano passado, principalmente no sul do Brasil. No balanço de janeiro, a média do feijão carioca registrou a maior variação positiva dos últimos 4 meses. Já o feijão preto teve a oscilação mensal mais intensa desde o início da série CPEA-CNA, em setembro de 2024. Segundo os pesquisadores, esse movimento contrasta com janeiro de 2025, quando o cenário era de retração dos preços. No campo, a colheita nacional da primeira safra avança lentamente, prejudicada por interferências climáticas em diferentes regiões produtoras. Dados da Conab indicam que até o dia 24, a colheita alcançava 28,3% da área, percentual inferior ao registrado no mesmo período do ano passado e também abaixo da média dos últimos 5 anos. E o clima vem dificultando o avanço da colheita da mandioca em algumas regiões. Com a oferta crescendo abaixo do esperado, as cotações estão firmes. Além disso, a baixa rentabilidade tem desestimulado parte dos produtores a comercializar a raiz. O levantamento do CPEA aponta que na última semana de janeiro, a oferta de mandioca ficou abaixo do esperado pelo mercado. Com isso, os preços da raiz se mantiveram firmes nas negociações. Para as próximas semanas, a expectativa é de chuvas irregulares, o que deve continuar limitando a colheita em algumas regiões brasileiras. Segundo o CPEA, mais produtores têm sinalizado a intenção de reduzir as entregas diante dos preços atuais. A demanda pela matéria-prima deve seguir aquecida, especialmente para a formação de estoques por parte de algumas indústrias. Esse cenário indica a manutenção dos preços, com poucas oscilações no curto prazo. A plantação de lixia vem ganhando força entre os produtores no Distrito Federal. O cultivo da fruta é demorado e a colheita é feita apenas uma vez por ano. Mesmo assim, a expectativa é que o número de lavouras aumente nos próximos anos. Certamente a fruta da casca avermelhada apareceu nas mesas das festas de fim de ano, virou símbolo de fartura e recomeço para o novo ano. Originária da China, a fruta também chama atenção pelos benefícios à saúde. É rica em vitamina C, ajuda no combate de doenças crônicas, contém poucas calorias e tem compostos que auxiliam na queima de gordura. Viemos até Planaltina, no Distrito Federal, para conhecer de perto uma produção de lixia. Essa fruta, né, tão bonita, uma fruta utilizada também para decoração nas épocas das festas do final de ano, além de ser também uma fruta super docinha. É a segunda vez que os produtores dessa região colhem a lixia e eu converso agora então com pai, filho, os dois lourenços, produtores aqui dessa região. Bom, queria que vocês falassem primeiro para a gente há quanto tempo, né, vocês começaram de fato a plantar a lixia? Como que surgiu o interesse também, seu Lourenço, de cultivar essa fruta, que é essa fruta tão bonita e tão característica também? É porque é uma fruta que a gente planta e todo ano a gente colhe. Demora um pouco a colher, porque você leva 4 a 5 anos, quando a muda é enxertada. Quando a muda não é enxerto, plantado direto, leva 15 anos. Por que resolveu começar a plantar lixia? A gente colhe só uma vez no ano, mas a gente planta e fica colhendo ela muitos anos. E as outras plantas, se a gente quiser, quando pode, tem que plantar de novo. Essa planta ela é fácil de cuidar ela em qualquer região aqui no DF. Hoje vocês têm quantas árvores de lixia? Nós estamos com em torno de 20 pés.
Aí a gente está pensando, né, se vai plantar mais assim uns 50 a 100, para ver se aumenta um pouco a produção. Devido ao fato de ela ser fácil para cuidar, aí a gente está pensando mais ou menos em plantar, aumentar. Apesar de ser um cultivo relativamente simples, ainda existem poucos produtores de lixia no Distrito Federal. Deve ter cerca de 8 produtores, né? E a pouca produção que tem é devido à cultura, ela dá fruto só uma vez no ano, em dezembro. Por ter pouco produtor, o valor do produto acaba sendo mais elevado, né? Então tem essa vantagem. Para quem deseja apoiar o cultivo, a Emater oferece apoio técnico que vai desde orientações sobre preparo do solo, irrigação e adubação até capacitações especializadas. Então a expectativa para este ano é aumentar a quantidade de produtores e de produção de lixia, para que ela conquiste cada vez mais espaço e abra oportunidades no agronegócio local. Eu acho que Brasília é um mercado potencial, sempre, né? A população, nós já somos já a terceira maior metrópole, né, do país, então eu acredito que qualquer coisa que a gente plante aqui no DF tem saída sim. Então a demanda está crescendo, inclusive dessa cultura aqui, né, de lixia. Com certeza, todo ano cresce. No encerramento de janeiro, os valores da soja em grão ficaram enfraquecidos no mercado brasileiro. Segundo pesquisadores do CPEA, a queda está associada à expectativa de oferta recorde no Brasil, à fraca demanda interna e à valorização do real frente ao dólar. O movimento cambial reduziu a competitividade da soja brasileira no mercado externo, afastando parte dos compradores internacionais que passaram a priorizar o produto norte-americano. No campo, a colheita avança de forma gradual em todo o país. No entanto, produtores do sul seguem alerta, já que os níveis de umidade do solo permanecem abaixo do ideal, especialmente em lavouras semeadas mais tardiamente. A previsão de chuvas mais abrangentes nos próximos dias pode melhorar o balanço hídrico e trazer alívio às lavouras, caso se confirme. Dados da Conab mostram que a colheita da soja atingiu 6,6% da área nacional até o dia 24 de janeiro, percentual superior ao registrado no mesmo período da safra passada. Mato Grosso lidera os trabalhos, com quase 20% da área já colhida. Também no encerramento de janeiro, o indicador do milho seguiu em queda e voltou a operar na casa dos R$ 65,00 por saca de 60 quilos. Esse patamar não era registrado desde o final de outubro de 2025. Segundo pesquisadores do CPEA, a liquidez foi baixa no período, já que os compradores priorizaram o consumo de estoques adquiridos antecipadamente, com compras apenas pontuais. Do lado da oferta, parte dos produtores, com receio de novas desvalorizações e necessidade de liberação de armazéns, mostrou maior flexibilidade nos preços. O CPEA destaca que, tradicionalmente, a colheita da soja e a maior demanda por fretes costumam sustentar os valores do milho no início do ano. No entanto, em 2026, um dos principais fatores que tem impedido reações nos preços é o elevado nível dos estoques. A estimativa é de 12 milhões de toneladas neste início de safra, contra 1,8 milhão de toneladas em 2025. Volume também superior à média das últimas 5 safras, de 9,2 milhões de toneladas. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o país nesta terça-feira. Confira a previsão. A terça-feira será marcada por chuva mais intensa, temporais e risco de volumes elevados, principalmente em áreas do sul, sudeste e centro-oeste do país. Devido à formação de uma área de baixa pressão entre a costa do Paraná e de São Paulo, a presença de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera e a atuação das ACAS. E o tempo segue abafado em grande parte do país. No sul, o céu permanece bastante nublado no Paraná, enquanto no Rio Grande do Sul, a nebulosidade aumenta no norte e na Serra. No sudeste, céu mais nublado também em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com poucas aberturas ao longo do dia. No centro-oeste, nordeste e norte do país, a nebulosidade também é maior, enquanto em áreas do interior do Nordeste, Sergipe, Alagoas,
leste de Pernambuco, Paraíba, áreas mais ao norte do Pará, além do restante do estado gaúcho, o dia deve seguir com o tempo mais aberto. No sul do país, as pancadas ganham força desde cedo no Paraná, além do leste e litoral catarinense, com chuva moderada a forte, trovoadas e risco de temporais. No extremo norte gaúcho e em áreas da serra, também chove mais forte. E a situação é de perigo para volumes elevados de chuva entre a faixa litorânea e leste do Paraná, além do litoral norte catarinense. Chuva forte e persistente em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com risco de temporais, trovoadas e volumes elevados de chuva. No norte, oeste, interior e extremo sul paulista, Triângulo Mineiro, áreas do leste e zona da Mata de Minas, além da Serra e Noroeste Fluminense e oeste do estado capixaba. Chove forte desde amanhã em Mato Grosso do Sul, com risco de temporais. A atuação das ACAS também mantém instabilidades em Mato Grosso e em Goiás, com chuva moderada a forte e temporais. E a chance de volumes elevados de chuva na metade norte de Mato Grosso do Sul e extremo sul de Mato Grosso e Goiás, onde a situação também é de perigo. No Nordeste, a chuva ocorre desde a madrugada no Maranhão, Piauí, oeste e sul da Bahia, com intensidade moderada a forte e risco de temporais, principalmente no extremo oeste baiano. As pancadas também seguem fortes no Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Tocantins, com risco de temporais, e também há previsão de pancadas moderadas a fortes no Amapá. Rajadas de vento variam em boa parte do país nesta terça-feira, podendo chegar até os 70 km por hora, na metade norte de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e de Goiás. E o tempo segue mais seco no interior do Nordeste. E entra em atenção em áreas do estado gaúcho. Já no oeste da Paraíba, norte de Pernambuco, leste do Ceará e em áreas mais ao sul do Rio Grande do Norte, a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%. E em relação às temperaturas para esta terça, máximas de 26 graus em São Paulo, 27 em BH e em Goiânia, 32 em Salvador, 33 em Porto Alegre e até 35 graus no Rio de Janeiro. A indústria de máquinas agrícolas deve crescer 3,4% este ano na comparação com 2025. A projeção é da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ. No ano passado, as vendas do setor registraram um crescimento de 7,4% em receita. Sobre esses números, eu converso agora com o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAQ, Pedro Estevão Bastos. Bom dia para você, Pedro. Bom dia, Sônia. Obrigada por participar aqui com a gente. A ABMAQ, então, projeta esse crescimento de 3,4% este ano e esse desempenho pode ser considerado positivo diante do atual cenário macroeconômico, Pedro? Olha, nós estamos numa situação, o ano passado a gente faturou 67 bilhões, o setor faturou 67 bilhões. Não é um faturamento ruim do setor, assim, o setor não está em dificuldade, mas é um faturamento baixo porque nós temos uma capacidade produtiva de faturar até 100 bilhões. Então, se você fatura 67 e você tem uma capacidade ociosa, sempre o lucro da indústria diminui. Mais uma vez, nós não estamos em crise, mas se a gente faturasse mais, com certeza seria melhor. Esse ano agora que está entrando, 2026, a gente não vê muito gatilho para que as vendas nem caiam nem subam, ou seja, é um aumento bastante tímido. Esse 3,4 realmente é um aumento pequeno, né? Porque dentro das variáveis que a gente chama variáveis chaves, você tem preço de soja e milho. Por que preço de soja e milho? Soja e milho representa 60% do mercado de máquinas agrícolas. E esses preços estão um pouco baixos, são commodities internacionais que têm um excesso de oferta no mundo. Então, a gente não enxerga que isso vai mudar rapidamente, ou seja, você precisa de muitos anos para consumir o excesso de oferta. Uma outra variável-chave são os juros, né? Os juros estão um pouco caros. Se você pegar o Moderfrota, a principal linha de financiamento para máquinas agrícolas, ele está 13,5%. Apesar de você ser um juro mais barato que o juro de mercado, o agricultor ainda acha um juro caro, porque ele vai ficar pagando isso durante 5, 7 anos. Realmente, a longo prazo, fica um juro muito ruim. Nós temos também o Pronamp, que é para o médio agricultor, que está 12,5%, e o único que está barato é o Pronaf, que é para o agricultor pequeno, está 5,5%. Esse realmente está um juro atrativo.
Então, essas duas variáveis chaves fazem com que o mercado realmente o agricultor não compra no volume que seria o volume normal, que a gente entende mais ou menos aí em torno de 80 bilhões. Então, se a gente está falando em 67 ou 69 esse ano, está aquém da capacidade produtiva da indústria. Pedro, mesmo com a expectativa de uma nova super safra, por que os investimentos em máquinas devem crescer menos? Olha, realmente a gente tem no campo, lá na porteira, a gente tem, o ano passado foi muito bom e esse ano a gente está entendendo que o mercado vai ser bom também, ou seja, nós vamos ter uma boa colheita. Como eu falei para você, como o preço da soja e milho está muito barato, a rentabilidade do agricultor está muito baixa, você tem uma grande parte do mercado que tem uma rentabilidade baixa. É lógico que se você tem outros mercados que estão bem, se você pegar café, laranja, pecuária, esses mercados estão muito bem, estão muito remuneradores, né? Mas o grosso do mercado, que é soja e milho, realmente a remuneração é baixa. Vamos assim, esse é um fenômeno bastante conhecido. Quando você tem uma rentabilidade baixa, o agricultor realmente ele investe menos. Então, basicamente, é por causa disso. Ele está, vamos assim, as máquinas estão ficando velhas nesse período, ele vai deixar para comprar lá na frente, quando tiver um preço mais remunerador da soja e milho. E aí, para ter esse preço remunerador, realmente nós temos que, vamos assim, precisa ter um ajuste entre oferta e demanda desses produtos a nível mundial. E de que forma os juros elevados têm impactado diretamente a decisão do produtor rural na compra ou não de máquinas? Olha, o juro elevado ele é um custo para o agricultor, né? O agricultor imagina que se ele lá na frente o juro pode cair, ele pode comprar um juro menor. Lembrando que o agricultor, a tradição do nosso agricultor é comprar com juro pré-fixado, ou seja, ele vai ficar pagando, vamos supor, se ele comprasse hoje, ele vai ficar pagando 13,5 durante 5 a 7 anos. E o agricultor acha que mais para frente o juro pode cair, tanto é que as projeções para a Selic é de 15 e voltar para 12. Então, esse movimento da taxa Selic vai se refletir no custo do financiamento lá no segundo semestre desse ano. O agricultor acaba adiando um pouco as compras, porque ele sabe que ele pode comprar com um juro um pouco menor, se ele deixar a compra um pouco mais para frente. Ô Pedro, e o crédito rural disponível hoje é suficiente para sustentar a demanda por máquinas agrícolas? Sim, as linhas de financiamento estão todas abertas, todas têm recursos, ou seja, nós não temos falta de recursos, não. O governo, nesse atual Plano Safra, que vai de julho do ano passado até junho desse ano, o governo separou em duas tranches, ou seja, ele reservou um dinheiro nos 6 primeiros meses e agora um dinheiro para os primeiros semestres de 26, que seria o segundo semestre do Plano Safra. E o dinheiro do Moderfrota, para vocês terem uma ideia, sobrou do semestre passado. Então, nós temos recursos aí para fazer frente às compras dos agricultores. E o mercado interno segue como o principal motor do setor. Esse cenário deve se manter em 2026? Sim, a gente deve. A nossa exportação não é tão grande, a gente exporta em torno de 1 bilhão e 200, e de um faturamento total de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, né? E de um fato que vai dar, sei lá, alguma coisa em torno de 6 bilhões, de um faturamento total de 67. Então, o mercado interno é o principal motor. E você mudar a exportação, o volume de exportação é um negócio muito difícil, é muito a longo prazo, você precisa ter distribuidores do exterior, você tem que fazer um trabalho a longo prazo. Então, você não cresce as vendas para exportação de um ano para o outro. Realmente é um trabalho a longo prazo. E por que no ano passado os tratores, especialmente os de menor porte, tiveram um desempenho superior ao das colheitadeiras, Pedro? Olha, justamente o destino do trator. Colheitadeiras, a maior parte são colheitadeiras de grãos, na verdade. O dado estatístico, colheitadeiras de grãos, que é para soja e milho, como eu falei para vocês, o preço da soja e milho não está bom, então o pessoal investe menos. O trator, você vendeu bastante trator de uma cavalagem que chama o CV menor,
que foi justamente para café, laranja, pecuária e agricultura familiar, ou seja, são destinos diferentes, são culturas que estão mais remuneradoras, né? E aí você tem essa diferença, ou seja, as colheitadeiras vão para soja e milho e a maioria dos tratores foi para outras culturas que estão com boa rentabilidade. E na sua avaliação, a demanda da agricultura familiar e dos segmentos, como você mencionou, café e da fruticultura, tendem a continuar puxando o setor? A gente crê que sim. Você tem recursos no Pronaf, a agricultura familiar são outros mercados, é o mercado de hortaliça, de fruta, que está normal, ou seja, você não está tendo problemas ali. E café, laranja e pecuária, também a gente entende que os preços continuarão altos, bastante remuneradores para o agricultor, e isso faz com que você tenha vendas melhores nesses segmentos específicos. Pedro, o avanço da China no mercado internacional de máquinas agrícolas preocupa a indústria nacional? Olha, o chinês, se ele vier aqui para o Brasil concorrer nas condições brasileiras, não preocupa. O Brasil é um país aberto, você tem aqui empresas americanas, europeias, asiáticas, ou seja, é um país bastante aberto. Se o chinês vier aqui produzir aqui no Brasil, ele vai ter os mesmos problemas que nós temos, vai competir na mesma paridade nossa, isso não preocupa. O que preocupa mesmo são as importações diretas, mas as importações diretas não têm acesso ao Plano Safra, então é uma barreira de entrada grande. Então, eu acho que nós sabemos lidar com concorrentes, tanto é que a gente, mais uma vez, tem indústrias instaladas aqui do mundo inteiro, e se vier mais a gente vai conviver com isso. O câmbio menos favorável reduz a competitividade das exportações brasileiras, embora não seja um número grande? Reduz, porque os preços das principais culturas são commodities internacionais. Isso tem a ver com o dólar. O preço internacional é em dólar, quando você transforma aqui em reais, né? Quanto menor o dólar, menor a rentabilidade do agricultor. Então, realmente, o dólar barato diminui, vamos dizer assim, o real forte, né? O dólar barato, diminui a rentabilidade do agricultor. E o acordo Mercosul-União Europeia, já que a gente está falando de exportação, representa mais riscos ou oportunidades para o setor de máquinas e implementos? Olha, a gente entende que é mais oportunidade do que risco. A gente tem que separar em duas fases, né? Para o agricultor, vamos dizer assim, é muita oportunidade, porque você abre um mercado grande de muitos países, de muitas pessoas, e a gente vai ter uma vantagem de impostos com outros competidores. Então, você aumenta as exportações para a Europa, você aumenta a área plantada aqui no Brasil, você vende mais máquina. Então, é uma oportunidade, tanto para o agricultor quanto para a indústria. A indústria vai ter a concorrência dos fabricantes de máquinas agrícolas da Europa, principalmente os alemães e os italianos, que têm uma indústria pujante, eles vão vir para cá. Só que o tempo de desgravação, ou seja, até esse imposto de importação chegar a zero, vai demorar de 10 a 15 anos, ou seja, toda a indústria nacional tem de 10 a 15 anos para se tornar competitiva contra esses parceiros que virão da Europa para competir aqui. Então, a gente tem que trabalhar, principalmente, a gente fala no custo Brasil, né? E o custo Brasil são todas assim, as mazelas que nós temos econômicas aqui. Um dos principais é a taxa de juros. O empresário, às vezes, não faz investimento na fábrica porque o juro é muito caro, né? É bem mais caro do que máquina agrícola. Nós falamos de máquina agrícola em 13,5%, se você for fazer investimento em máquina para a fábrica, em torno de 22%. E aí o lucro que você obtém na venda das máquinas que você produz, não paga esse juro. Então, a gente tem que trabalhar bastante para a gente diminuir o juro. Viu? E aí entra em política macroeconômica, que é orçamento do governo e por aí vai. Então, nós temos que ter juro barato, e você tem a capacidade de produzir
com mais eficiência. Então, às vezes a gente fala, poxa, a nossa produtividade é baixa, do trabalhador é baixa. Não é a pessoa que tem produtividade baixa. São as máquinas que estão em volta dele, dentro da fábrica, que são antigas, que precisam se modernizar. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de modernizar nosso parque industrial. Certo, Pedro, você falou da parte do setor público e também na necessidade de modernização da indústria para estar pronto para quando chegar, de fato, o acordo Mercosul-União Europeia. Você tem visto já um movimento da indústria nesse sentido? Olha, a indústria de máquinas agrícolas, ela não está tão defasada, porque a gente teve anos muito bons. Se você pegar de 2009 para cá, a gente não teve ano ruim, então a indústria está moderna. Tanto é que eu falei para você, nós temos uma capacidade industrial instalada para faturar até 99 bilhões. Nós estamos faturando 67, então a gente tem bastante capacidade instalada no Brasil, e a indústria em geral não está defasada quanto os outros ramos da indústria brasileira. Mas sempre tem oportunidade de melhoria, sim, da gente melhorar a produtividade da indústria. Pedro, o aumento de 6,8% no emprego indica a confiança das empresas no médio prazo? Sim, diz com bastante confiança. Nós estamos com 119 mil empregos diretos na indústria e teve um aumento de 6,8%, ou seja, o pessoal não mandou embora, ao contrário, contratou gente. Porque a gente entende que no médio prazo e no longo prazo, o agronegócio nacional tende a crescer. Se você pegar as projeções do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e também do Ministério da Agricultura brasileiro, nós teremos em 10 anos aumentar 40% as nossas exportações. Então, você tem que aumentar a área plantada. Aumentar a área plantada vai vender mais máquina. Então, a gente tem um horizonte de médio e longo prazo muito bom para o agronegócio nacional. Então, a gente está passando por um momento que a gente fala conjuntural um pouco mais baixo, mas a médio e longo prazo, a tendência é o mercado o agronegócio brasileiro aumentar muito e, vamos dizer assim, a venda de máquina também aumentar. Agora, quais fatores podem fazer essa projeção de crescimento atual, que é de 3,4%, ser revista ao longo do ano, Pedro? Olha, basicamente é o preço da soja e milho. Se você tiver, vamos dizer assim, um revés na safra americana, que eles começam a plantar lá em julho, vai colher lá em novembro, se a gente tiver um revés da safra americana, que é um grande concorrente nosso de soja e milho, o preço vai subir, o pessoal vai enxergar a remuneração na próxima safra de verão e com certeza vai comprar a máquina. Então esse é o principal fator. E o segundo fator é a taxa de juros, né? Se a gente tivesse uma taxa de juros bem mais baixa que está atual, isso também faria com que o agricultor se animasse em comprar a máquina, né? Quando eu falo de taxa de juros baixa, é basicamente uma taxa de juros aí de um dígito, 8%. É bem diferente da taxa de juros que está hoje, que é 13,5%. Então esses dois fatores podem realmente modificar o mercado. Muito obrigada por suas análises, Pedro, que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC. Pedro Estevão Bastos, muito obrigada por sua entrevista. Pois não, eu que agradeço a oportunidade. E nós fechamos esta edição do Record News Rural. Te desejo uma excelente terça-feira, um ótimo dia para você e até a próxima. Tchau, tchau.